É isso, esse cuidado é essencial, né? Infelizmente, já foram registrados acidentes graves exatamente na virada de ano. No ano passado, por exemplo, uma mulher de 38 anos perdeu a vida em Praia Grande, no litoral sul aqui de São Paulo, após ser atingida por fogos de artifício. Então, a responsabilidade precisa vir antes de mais nada. E mesmo sendo proibida a queima de fogos com efeitos sonoros, nem todos, infelizmente, respeitam a lei, né? E os pets são bastante sensíveis aos barulhos e algumas medidas ajudam a minimizar o estresse. A repórter Júlia Lopes traz as informações para a gente. Boa tarde para você, boa tarde para todos. 2025 está logo aí, a virada do ano é daqui a pouco e já é tradição a queima de fogos para comemorar a chegada do ano novo. Mas esse barulho todo pode gerar estresse para os animais e sobre isso os donos dos pets precisam ficar atentos a alguns cuidados. Sobre isso eu vou conversar agora com o veterinário Gustavo Grilo. Boa tarde, Gustavo, tudo bem? Boa tarde, Júlia. Eu queria saber por que o barulho dos fogos eles geram tanto estresse aos cãezinhos e aos gatos. Então, primeiramente, seja bem-vindo à nossa clínica escola daqui da Univap. Na verdade, não é só os barulhos, né? É o fato de desconhecer esse barulho. Então, quando os animais eles estão acostumados a determinados barulhos, eles não têm a mesma reação de medo, de luta, de fuga, ou então de tentar enfrentar, né, aquele efeito adverso. Então, o barulho novo, o barulho que ele acontece repentinamente, que causa esse estresse nos animais. E a gente tem que considerar também que os animais, tanto os felinos quanto os cães, os caninos, eles têm uma audição muito mais sensível que o do ser humano. Então, às vezes, um barulho para nós não é incômodo, mas para eles é um incômodo muito grande. E quais são os sinais, né, que o animal ele está passando por esse momento de estresse? Como os donos devem ficar atentos a isso? A gente observa principalmente a alteração de comportamento. Existem cães que eles vão chorar, que eles vão ficar mais manhosos, vão querer latir, mas o que é muito comum é observar abaixar as orelhas, abaixar a cauda, se esconder e correr do local, né? Ou correr para um local mais escondido, mais afastado da família ou daquele barulho, da fonte do barulho, né, de onde ele está ocorrendo. E tem alguma dica aí para os donos de pets para amenizar esse sofrimento dos animais? Sim, é importante você saber identificar, né, que o seu animal ele tem um pouco de receio desses barulhos, observar o comportamento dele. É muito importante tomar alguns cuidados, como por exemplo, você nunca deve amarrar o seu animal a uma coleira quando você sabe que ele já tem esse medo, porque ele pode se enforcar, ele pode se enroscar. Você não deve deixar os animais assim afastados de você, em sacadas ou então em locais altos com janela aberta, porque no susto ele pode tentar fugir por esses locais. Ele não deve ter acesso a portão ou a rua, então manter as portas e os portões fechados. Se você tem um animal que já apresentou esse tipo de comportamento, é importante você ficar próximo a ele. Se não for possível, por motivo de viagem, existem hoje os hotéis, né, para cães e para gatos, ou então os pet sitters que podem cuidar do seu animal nesse momento. É importante também, se possível, utilizar um abafador de som, um abafador de orelha. Se não for o tutor não possuir esse equipamento, pode utilizar um algodão no ouvido também. E é importante tentar deixar ele em um ambiente, um quarto sem quina, sem muitos móveis, que ele possa acabar esbarrar, né, e se acidentar nesses locais. Perfeito. E é aconselhável dar algum tipo de medicação para os animais nesse período aí da virada do ano? Na verdade, a gente não deve oferecer nenhuma medicação ao animal sem consulta prévia com o médico veterinário. Existem medicações que elas podem ter efeitos adversos na dose ou então na posologia, né, incorreta, e os animais eles podem ter outros efeitos adversos com algumas doenças que já são predisponentes ou que a gente ainda não identificou e que pode acometer ou fazer com que o seu animal tenha uma sintomatologia mais severa. Então, é sempre importante conversar com o médico veterinário antes, para saber se é possível ou não ofertar algum tipo de medicação, algum ansiolítico que diminua, né, esses efeitos adversos. Mas nunca devemos ofertar sem antes consultar o médico veterinário. Perfeito. E caso essas orientações não dê certo hoje na virada com o barulho dos fogos, os donos devem procurar um veterinário, certo?
Isso, principalmente se seu animal se acidentar, ou se você observar que ele está com um batimento muito acelerado, ou se ele ficou muito inquieto, ou se ele tem algum outro sinal, por exemplo, de convulsão, alguma sintomatologia nervosa, é importante buscar, né, os hospitais e as clínicas referências que atendem 24 horas. É sempre importante ressaltar que nas cidades, independente da cidade, sempre vai ter uma clínica próxima de você que possa te ajudar nesse momento. Obrigada, Gustavo, pelas dicas. Então é importante seguir essas orientações para que os animaizinhos não sofram aí com os barulhos dos fogos agora na virada de ano. Gostaria de desejar um feliz ano novo para você e para todos que estão nos assistindo. Até o ano que vem!